Professor? Tô ouvindo. Operações com monômio, é porque eu tava botando para gravar. Pronto. Operações com monômios. Adição algébrica. Adição algébrica. Vamos lá. Vai, meu filho, passe. A gente só faz a adição com termos semelhantes, certo? Adicionamos os coeficientes e mantemos a parte literal. Como assim, professora? Ó, se eu tiver, por exemplo, 3x ao quadrado mais y ao quadrado, não tenho como somar. Por quê? Porque não são termos semelhantes. Agora, se eu tiver 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado, eu vou repetir a parte literal, Duda, que é x ao quadrado, e vou somar os coeficientes, que é 3 mais 6, que vai dar 9x ao quadrado. Então, operação com monômios, na adição, a gente adiciona os coeficientes e mantemos a parte literal. Mas isso para os termos semelhantes, certo? Semelhantes. Certo. E os não semelhantes, professora? A gente agrupa os termos semelhantes. Como assim agrupa? Vou mostrar agora. A gente agrupa os termos semelhantes. Por exemplo, eu vou ter aqui um exemplo para você. Eu vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado mais y ao terço, a terceira, né, ao cubo, mais 5x ao quadrado menos o quê? Vou botar mais também, que é tudo de adição, mais 2y ao terço. Pronto. Ao cubo. O que eu faço? Ó, agrupamos os termos semelhantes. Então, eu vou botar 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Agrupei, certo? Os termos semelhantes? Mais Certo. y ao cubo mais 2y ao cubo. Pronto. Depois que eu agrupar os termos semelhantes, aí a gente efetua as operações. 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai ser o quê? 8x ao quadrado. Mais y ao cubo mais 2 ao cubo vai ser 3y ao cubo. Aí aqui a gente já não tem mais um monômio. A gente aqui tem agora uma coisa que a gente chama de polinômio, e isso aí você só vai ver mais para frente. Agora não, certo? Certo. Mas aqui o que eu quero que você entenda. Na adição algébrica de monômios, com termos semelhantes, a gente vai adicionar os coeficientes e manter a parte literal. Com os termos não semelhantes, a gente vai agrupar os que têm os termos iguais, os termos semelhantes, e aí a gente efetua a operação com eles. A gente faz adição ou subtração com eles, certo? Certo. Deu para Professor, entender? isso aí eu não entendi muito bem, entendi mais ou menos. Vou explicar novamente, Duda. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Termos semelhantes, Duda. O que é que tem a... Eita, voltou, foi tudo. Jesus, peraí. Termos semelhantes. O que é? Termos semelhantes. A gente descobriu que tem o mesmo grau, mesma parte literal, não é assim? É. Como é que a gente faz a adição de termos semelhantes? Eu vou ter aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Primeiro eu vou olhar, os termos são semelhantes? As partes literais têm o mesmo grau e a mesma letra? Tem. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os coeficientes, 3 mais 5, e vou repetir a parte literal, certo? Certo. 3 mais 5 vai dar 8x ao quadrado. Pronto. Já fiz a adição de monômios com termos semelhantes. Aí, professor, eu tenho uma adição de vários monômios, mas os termos não são semelhantes. O que eu vou fazer? A gente vai para cá, ó. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 5y ao cubo mais 2x ao quadrado
menos, por exemplo, 4y ao cubo. Um exemplo, certo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, professora? Aqui, eu tenho que agrupar, Duda. O que é agrupar? Fazer um grupo, fazer um conjunto, uma operação com os termos semelhantes. Então, eu vou olhar quem é que tem a mesma parte literal e o mesmo grau. Ah, é o 3x ao quadrado e o 2x ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou botar eles junto. 3 mais 2 e aqui x ao quadrado. Aí o símbolo de mais porque eu estou fazendo uma adição, certo? Quem é que tem o... Agora, quem são os que estão iguais também? Tem a mesma parte literal e o mesmo grau. Ah, é o 5, 5y ao cubo e 4y ao cubo. Então, eu vou botar 5 menos 4 e vou repetir o y ao cubo. Pronto. Aí eu faço. O que eu tenho que fazer? Agrupei quem tem termos semelhantes e efetuo as operações. 3 mais 2 vou ter 5, vai ter 5x ao quadrado, mais 5 menos 4 vai ter 1. Então, vou ter 1y ao cubo, ou simplesmente y ao cubo. Conseguiu entender agora? Consegui. Pronto. Entendeu mesmo? Entendi. Vou repetir novamente para você entender melhor, porque eu não senti segurança nisso aí, não. Vamos lá, vou pagar. Tá. Termos semelhantes. A gente descobriu o que é termo semelhante, Du? Quando tem a mesma parte literal e o mesmo grau, não é assim? É. Pronto, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo do seu livro para você entender perfeitamente, tá? Eu tenho, por exemplo, deixa eu colocar aqui 9xy ao quadrado, vou botar aqui 9xy ao quadrado mais 11xy ao quadrado menos 16xy ao quadrado. O que aconteceu? Quando nós temos termos semelhantes, eu te pergunto, todas as letras aqui são iguais e com o mesmo grau? São. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes. Vou fazer a operação com os coeficientes. Quem é o coeficiente? São as letras que vêm antes das letras. São os números, perdão. São os números que vêm antes das letras. Então, vamos lá. Eu vou ter 9 mais 11 menos 16. Eu vou efetuar essa operação com os coeficientes, certo? Certo. 9 mais 11 vai dar 20, 20 menos 16 vai dar 4. E aí eu vou manter a parte literal, não vou fazer nada com ela, eu vou manter ela. Eu vou botar aqui, ó, x, y ao quadrado. Então, quando eu tenho monômios com semelhantes, monômios com termos semelhantes em uma expressão algébrica, uma adição, uma subtração, né, operações com monômios, o que eu vou fazer? Eu vou somar os números, que são as partes dos coeficientes, certo? Os coeficientes que são os números, e vou manter as letras. Só isso. Deu para entender agora? Tá. Deu. Pronto. E o outro, quando não são termos semelhantes, professora? Aí, quando não são termos semelhantes, a gente tem que agrupar os que são semelhantes. Me diga aí a letra A que tem embaixo aí, por favor, Duda. Menos 16. Isso. Menos 16. K ao quadrado. É K, é ao quadrado? E ao quarta. K a quarta. A quarta. B A oitava. a oitava. Mais 5Y. Z a terceira. Mais 9K a quarta. Certo. B a B oitava. a oitava. Certo. Menos 22. Y. Z a terceira. Bora lá. Aqui tem termos que são semelhantes e não são semelhantes. Então, primeiro passo, juntar, agrupar, botar no mesmo lado os que são semelhantes, certo?
Certo. Quem é semelhante? O menos 16K ao quarta B oitava e o 9K ao quarta B oitava, não é? É. Vou juntar eles aqui, vou colocar, ó, menos 16 mais 9 e vou repetir a parte literal. Não preciso fazer nada com essa parte literal, só repetir, certo? Certo. Só Ma repetir aí do lado. Isso, do lado, igualzinho. Mas, aí vamos pegar as outras agora. 5 menos 22, não é isso? E aqui do lado eu vou colocar a parte literal. Pronto. Quando eu fizer esse agrupamento, é só eu resolver a conta. A conta da parte literal ou da parte numérica. Não preciso resolver nada com a parte literal no momento, só a parte numérica, certo? Certo. Conseguiu entender agora? Consegui. Pronto, agora eu senti firmeza. Agora eu posso continuar, porque agora eu senti firmeza, viu? Então vamos lá, vou continuar aqui. Operação com monômios. Aí vem a parte da multiplicação e da divisão. Preste bem atenção, tá certo? Porque isso aqui é mais Certo. que tem que ter foco. Bora lá. Na multiplicação de monômios, nós multiplicamos os coeficientes obedecendo a regra de sinais. Que regra de sinais? Se for menos com menos, se for mais com mais, né? Tipo assim, menos 2 vezes 3. Aí 2 vezes 3 dá 6, menos com mais dá menos. Só isso que ele está dizendo. Então tem que obedecer as regras de sinais se ela vier na frente, certo? A gente faz a multiplicação com os coeficientes. Pronto. Aí multiplicamos as partes literais, obedecendo as regras da potenciação. Aqui foco, ó. Que regra da potenciação é essa, professora? Só existe duas regras que a gente vai usar nessa propriedade aqui, que é a multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. Que diz o quê? Na multiplicação de potência de mesma base, vou colocar aqui, por exemplo, a gente repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Certo? Certo. Essa é a regra que vai cair aqui. Aí vamos lá. Na multiplicação dos monômios, multiplicamos os coeficientes. Quais são os coeficientes desse exemplo aqui, Du? Me diga aí quem são. 4x. Não falo x, é só o número. Coeficiente é só a parte numérica. 4. 4, 3 e 5. Muito bem. Então eu vou multiplicar a parte numérica, certo? 4, Certo. 3 e 5. Pronto. E o que vai acontecer? Vou multiplicar também as partes literais, que é x vezes x vezes x. Nessa aqui eu vou multiplicar resolvendo a regra. Então vamos lá. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Não, 12 vezes 5. Dá 60. 60 vezes. Aí, 3x. não é 3x, que a gente não vai somar. Lembra? Repete a base e soma os expoentes. Quando não tem nada aqui em cima é 1. 1 mais 1 mais 1, 3. X ao cubo. Não entendi, professora? Tá. Vamos lá. Lembra? Na multiplicação dos coeficientes, a gente multiplica normal, obedecendo as regras de sinais. Nas multiplicações das partes literais, a gente obedece a regra da potenciação. Qual é a regra? Base igual, repete a base, soma os expoentes. Certo? Certo. Vamos lá. Na divisão, professora, na divisão de monômios,